7h29 em Campos, de volta com Folha no Ar, e neste programa de hoje, recebendo aqui ao vivo, por videoconferência, o deputado federal Cristino Áureo, que vem trazer aí novas informações, confirmar, né, algumas que nós já antecipamos aqui, já falamos aqui, e, na verdade, trocar uma ideia também aí, né, sobre o atual momento. Ontem eu visitava aqui uma parte do centro de Campos e, deputado, olha, vou te falar uma coisa, o comércio varejista está encolhendo, o centro de Campos está encolhendo, o que é um fenômeno mundial, em virtude da pandemia, em virtude da crise, essa coisa toda, mas Campos tem algumas particularidades, enfim, e que a gente sempre leva essas demandas aí para o senhor e, naturalmente, somos muito bem atendidos. Eu falava da pandemia, dessa coisa, mas também, né, do e-commerce, que cresceu assustadoramente, e a pandemia fez isso. Então precisamos repensar muitas coisas, e o deputado está aqui, pois é ele, a caneta que nós temos aqui para fazer essas coisas acontecerem. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição, como disse, e confirma, é sempre um prazer para todos nós recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aí a toda a equipe do Grupo Folha, o Aloysio, o Cristiano, a Dilva, e a todos que compõem esse veículo tão importante para o nosso estado. Talvez, quem more na cidade, na região, talvez não tenha condição de comparar como é importante o vigor de um veículo, de um conjunto, na verdade, um grupo de comunicação estabelecido numa cidade do interior do estado, num município importante como é Campos. Eu que rodo o estado todo, sei o quanto faz falta em determinados municípios ter um grupo com essa característica. Então, quero cumprimentar vocês todos que fazem esse jornalismo de altíssima qualidade, né, que eu acompanho, né, frequento os grupos todos, assisto vocês, ouço vocês. Então, vocês são uma fonte muito importante de informação e também de formação da minha opinião a respeito da situação local. Então, muito bom dia a todos. Cristino, vamos começar falando sobre essa pandemia, né? Já conversamos outra vez o assunto, a gente começou por isso também, porque é inevitável, né? Estamos caminhando aí para um ano, né, de pandemia, um ano de calamidade, mais um ano de calamidade pública nas contas da gestão em todas as esferas. Enfim, a situação parece ainda longe de um desfecho, até porque a marcha da vacinação, digamos assim, caminha bem devagar. Como deputado, como você tem acompanhado esses novos passos? O presidente da República agora recentemente publica aí uma imagem nas redes sociais mostrando os repasses aos estados como se fosse algo excepcional, criando uma certa divergência com governadores, entrando em conflito novamente com representantes da área de saúde que pedem o isolamento, pedem o uso de máscara, e o presidente fala o contrário. Enfim, como você tem acompanhado a questão nacional do enfrentamento à pandemia? Olha, Arnaldo, tudo que nós dissermos sobre pandemia tem que ser baseado na ciência, porque, de fato, o único fio condutor que nós temos para sair minimamente de extremos na polêmica é ter a ciência como condutora. Porque mesmo quando você está debatendo ciência, você tem escolas diferentes, você tem estágios diferentes de pesquisa sobre os variados assuntos que envolvem uma pandemia, né? Desde pesquisas bem focadas no vírus e na busca das vacinas, que eu quero dizer aqui que esse evento da pandemia, né, essa situação da pandemia, também mostrou o quanto a ciência evoluiu para nós termos a oferta de uma vacina num tempo que, olhado para o passado, quer dizer, olhado para o tempo que se levava para obter uma vacina contra doenças graves que afetaram a humanidade, né, como se evoluiu. E essa evolução, obviamente, ela tem que ser saudada, mas principalmente ela tem que ser respeitada. Então, eu não me arrisco a fazer parte do grupo de palpiteiros da pandemia. Ou seja, eu não fico expressando opinião pessoal sem que eu recorra frequentemente a essa questão
que está colocada aí com clareza, que são as informações mais críveis, né? Aquelas em que a gente pode acreditar. Então, assim, acredito que chegarmos no momento de termos perdido quase 260 mil vidas, né? Assistirmos diariamente a perda de mais de 1.000 vidas no país, é alguma coisa que tem que fazer com que a gente seja muito sério no trato desse assunto. Porque, na verdade, cada família, cada um de nós, ainda antes da abertura do programa, eu falava aqui com o Cláudio, né? Perdi meu pai, com todo o isolamento, com todo o cuidado, né? Meu pai era uma pessoa que já tinha uma doença precedente respiratória, mas, por isso mesmo, cercado de todos os cuidados, ainda assim, um vírus que saiu lá da China, né, veio causar a morte do meu pai dentro da casa dele, né, um senhor acamado. Então, você vê como a nossa vida foi afetada por isso, e eu não aceito que as pessoas tratem isso com desdém, não aceito que as pessoas, seja ela autoridade, seja uma pessoa anônima do povo, não dá para tratar isso com desdém. Porque cada dor causada por essa pandemia merece o nosso respeito. Então, não acho que nem por questão de crença política, nem para fazer qualquer tipo de posicionamento diferente, não tem espaço para desrespeitar o que nós estamos passando em termos de perda. Então, eu acho que é hora de um comedimento muito grande. E lá na Câmara, ninguém aplaude gestos extremistas. Nem os extremistas que pregam um fechamento absoluto, causando o sufocamento de todas as atividades e a perda da condição de sobrevivência das famílias, nem o extremista que diz que, ok, vamos expor todo mundo ao não uso da máscara, vamos deixar que a aglomeração aconteça, e principalmente essa coisa terrível que é a empurrologia, ou seja, cada um querendo empurrar para uma outra dimensão, em um outro estágio, as responsabilidades que lhe cabem. Então, se o país está passando por uma pandemia, nós não podemos ficar pensando se o resultado da minha atitude vai causar a minha eleição, a minha reeleição como deputado federal. Eu estou disposto a fazer aquilo que tiver que ser feito. Se vai causar aumento ou baixa da popularidade, se isso vai ter repercussão na eleição, o eleitor vai julgar lá na frente. Agora é hora de usar o máximo de bom senso para que a gente possa atuar. Então, todos os assuntos que passaram relativos à pandemia na minha frente, lá na Câmara, eu sempre procurei, primeiro, priorizar em caráter absoluto. Não tem nenhuma matéria, né, seja ela matéria de saúde, ou seja ela de matéria ligada à economia, que envolvesse a pandemia, que eu tivesse deixado para um segundo plano. Não, procurei estudar, procurei me posicionar e procurei votar com a minha consciência de que isso é a real urgência, né? É vacina na população e alimento em casa. São os dois pontos nesse momento que são a prioridade absoluta do meu mandato. Eu sou uma pessoa que vocês me conhecem, sabem que eu sempre lutei pelo desenvolvimento econômico, pela agricultura, né? Por dotar municípios do interior do nosso estado de condições de desenvolvimento. Agora, a prioridade diante de uma pandemia, são essas duas. Então, é nisso que a gente tem que focar. Então, perder tempo com o resto do debate para firmar posicionamento político para lá ou para cá não deve fazer parte dessa ação. Então, inicialmente, eu queria ressaltar esses parâmetros, né, essas referências, para a gente ir, então, para o específico da pandemia, né? Que são justamente, vocês perguntaram sobre o cronograma de vacinação. Na verdade, um país do tamanho do Brasil, que já tem uma estrutura de um Plano Nacional de Imunizações tão consagrado, o que falta é suprir o canal de volumes de vacina necessários, porque na ponta nós temos uma estratégia de saúde da família, nós temos um posicionamento da nossa rede que, por mais simples que seja a unidade de saúde, nós temos gente capacitada e treinada para vacinar há muitos anos. Por que isso? Por que nós temos isso muito mais do que determinados países desenvolvidos, inclusive?
Nós somos um país tropical que sempre teve que lidar com doenças que vacina é a única forma de fazer uma prevenção real. Então, eu acho até muito curioso que o Brasil, que salvou gerações com vacina, ainda tenha gente, né, tristemente questionando vacina. Tristemente. E gente com formação em diferentes áreas. Alguns da área, inclusive, biomédica, questionando a eficácia da vacinação. Eu acho isso triste, porque enquanto esses debates se estabeleciam, enquanto posicionamentos para tentar imitar determinadas lideranças de países que tinham ou não alinhamento com o Brasil, se perdeu um tempo grande para fechar os contratos e colocar para rodar. Então, eu acho que esse aqui é o espaço, o hiato que ficou, e esse ato vai ter que ser suprido, porque a crise econômica é de tal proporção que o gasto com vacina é insignificante diante dos prejuízos. Né? Eu estou dizendo aqui, só com royalty, que a União recebe em praticamente 6 meses, dá para pagar vacina para 300 milhões de doses no Brasil. 300 milhões de doses, que é 2 doses por vezes 150 milhões de pessoas vacináveis. Quem são os vacináveis? Pessoas com a faixa etária tal, né? Porque não vai vacinar criança por enquanto, não vai vacinar as grávidas, etc. Então, 150 milhões de vacinados. Então, assim, a questão não é de recurso. Recurso é abundante e tudo que foi pedido ao Congresso para liberar, foi liberado. Tem medida provisória, projeto de lei, todos. O auxílio emergencial, quando muitos duvidavam de que era necessário, se dizia que com 5 bilhões resolvia, nós chegamos a 270 bilhões de aplicação de recursos emergenciais e, sem dúvida alguma, foi a medida que conseguiu segurar a barra das famílias e segurar a barra da economia. Porque uma economia destruída, a retomada dela, essa ponte que o auxílio emergencial fez, foi a ponte da sobrevivência das pessoas, sim, mas foi também a ponte para manter minimamente, apesar do comércio sacrificado como está. Eu tenho a tristeza de passar nas cidades e ver gente que pegou todas as suas economias, abriu uma lojinha, abriu uma franquia, estabeleceu alguma forma de investimento e fica ouvindo a classe política falar, e está em casa agora, com o seu negócio fechado, com gente desempregada, e vendo a classe política perdendo tempo, desrespeitando a dor da doença e desrespeitando a dor de milhões de pessoas que estão numa situação agora desempregadas, desalentadas, e que sabem que a fila de emprego ela não vai andar com a rapidez que nós precisamos. Então, assim, esse respeito, nós devíamos, antes de ficar trocando essas farpas e cada um olhando para a ideologia e sustentando um discurso para a eleição, a gente tem que primeiro fazer o dever de casa. Depois que fizer, vamos ver nossas diferenças lá na frente. Vamos ver o que deu certo, o que deu errado, e cada um que pague o preço, ou então se beneficie, do ponto de vista da sua carreira política, dos erros e acertos. Mas agora é hora de virar o foco para isso e votar com essa consciência e agir com essa consciência. Essa é meu posicionamento. Cristiano, com relação você citou aí o auxílio emergencial, que eu não tenho dúvida também, que foi a sobrevivência de muita gente para se alimentar, e como você mesmo colocou, a sobrevivência do comércio. Quando a gente pega assim, R$600 para uma pessoa, pode ser pouco para uma pessoa, mas você pega muita gente recebendo, você faz a economia circular, enfim. Isso é inegável, o quão importante foi. Ontem, o governador do Rio, como falava no primeiro bloco, sancionou esse novo auxílio emergencial para o estado do Rio de Janeiro, de até R$300. Falo de até porque tem uma variação ali para quem tem mais de 1 ou 2 filhos, e há uma mudança de valor. E quanto ao auxílio federal? O mínimo é 200. E mais 50 por cada filho, no máximo 2 filhos. De 2 filhos, chega a 300. Obrigado, Nogueira. E o auxílio estadual federal, há possibilidade de voltar? Como está essa discussão na Câmara com relação
essa nova parcela? Já chegou-se a um acordo? Já se fechou a retomada do auxílio emergencial? Não, o acordo não está fechado ainda, mas ele é o assunto mais urgente que nós temos na pauta. Ou seja, nós estamos esperando na Câmara que a PEC chegue do Senado, como vocês sabem, né? Ela está no Senado, e é preciso que o Senado efetivamente feche esse acordo. Nossa expectativa é que seja fechado hoje ainda esse acordo, né? Para que a PEC venha para a Câmara e a gente possa votar o auxílio emergencial. E aí eu quero dizer uma coisa muito clara. Entendo que nós tenhamos que discutir permanentemente ajuste fiscal, porque ajuste fiscal é poder pagar a conta no final do mês, e tanto governos quanto famílias têm que se preocupar com o equilíbrio. Acontece que, diante de uma doença grave, por exemplo, numa família, vocês sabem que mesmo aquela família muito enquadrada, que poupa todo mês, que tem um orçamento muito fechado, os membros da família têm que se juntar e vão fazer algum tipo de esforço para socorrer aquele membro da família que está doente ou que está passando por uma emergência qualquer. Isso é que é uma família que, mesmo que lute para manter as contas em dia, e, aliás, quanto mais uma família equilibrada, mais ela pode fazer esse movimento, se precisar até pegar um empréstimo para socorrer algum membro da família que está passando por uma cirurgia, que não tem como ser coberta por uma rede pública, assim também é o governo. Nós estamos no momento que ficar exigindo que essa PEC esteja atrelada, por exemplo, ao fim do mínimo na saúde e o mínimo na educação, é algo que não tem sentido. Ou seja, esse tipo de contrapartida, aproveitar esse momento para fazer desvinculação de recursos da saúde e da educação, por exemplo, não dá. Então, isso tem que, de fato, ficar muito claro que não é o momento de nós usarmos a emergência disso para poder fazer algumas condicionantes na área de ajuste fiscal. Então, assim, eu defendo que nós aprovemos a continuidade do auxílio, né? Nós todos torcíamos que ela não fosse necessária, mas ela está sendo, porque nós temos, evidentemente, uma onda, eu não sei se é a segunda onda, se é a terceira onda, que onda que é, mas o fato é que os números estão aí para demonstrar que nós precisamos manter e precisamos fazer uma ponte. E não só o auxílio, a questão das empresas, que muitas mantiveram o emprego com aquela medida provisória 936, complementando jornadas de trabalhadores, eu também defendo que nós voltemos com esse apoio, porque senão, num trimestre como esse, que é um trimestre onde as pessoas estão gastando com a volta às aulas, estão gastando com pagamento de IPTU, de IPVA, etc., 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 o dinheiro vai ficar cada vez mais curto. E ainda lidar com o desemprego gerado por isso é um caos nesse trimestre de janeiro a março, que é de grandes proporções. Então, não só o auxílio emergencial, mas eu defendo também o complemento de salário por parte do governo, né? E esses recursos terão que vir, sim, do que nós convencionamos ano passado chamar de PEC da guerra, né? Ou orçamento de guerra. Nós vamos ter que ter autorização para o governo fazer um gasto desatrelado do teto para poder cumprir essas metas. Não tem saída. Não é o momento agora de ficar discutindo se o ajuste fiscal vai funcionar. Este ano de 2020 e de 2021, eles são fora da curva e vão ter que ser tratados fora da curva. Você me permite? No meio dessa... Pois não, Nogueira? Só para colocar uma questão aqui, o deputado analisar, porque na primeira votação da PL 1066, que criou esse auxílio de 2020, o senhor foi de extrema responsabilidade, o Congresso agiu muito bem, é difícil a gente parar assim para elogiar, o senhor sabe como é que é essa questão, e não é elogio, é reconhecimento do que foi de fato, porque naquela época o ministro da Economia anunciava uma espécie de voucher
trata uma coisa assim, meio que distante, né? Um acréscimo de R$ 200 no Bolsa Família e tal. E aí veio a ideia de dar 300, enfim, o Congresso bateu o martelo e vocês foram fundamentais nisso. E foram valores de R$ 600 por mês ao invés de 200, como era no início, uma ideia. E agora, o presidente da República já admite 4 parcelas de 250, já até chegou a anunciar em rede social, 4 parcelas de 250. O Congresso vai ter a mesma agilidade e a mesma eficiência, porque demorou para o presidente mandar o projeto para a Câmara, então a Câmara criou um projeto e bateu o martelo. Enfim, essa disputa aí, essa briga, essa coisa toda que o senhor falou e que não cabe agora no momento, foi muito feliz em falar. Dá para ver esse valor novamente? O Congresso vai ter a mesma agilidade? Como é que vai ser esse procedimento? Cláudio, para fazer um reconhecimento completo, de fato o auxílio emergencial ele foi uma iniciativa do Congresso, havia lá um projeto de lei antigo para se estabelecer uma complementação de renda para além do Bolsa Família, reconhecendo que existia um público no Brasil que hoje é chamado de invisíveis, mas para quem está na política e trabalha na política há tempos, né? Eu estou pelo menos há 22 anos lidando diretamente com a vida pública, mais meus 40 anos no Banco do Brasil, inclusive aí em Campos, né? onde fui concursado do Banco do Brasil, comecei a minha carreira, depois fui gerente, depois fui superintendente na região, então convivo com a região e sempre observei muito como é que é o comportamento da população. Essa chamada população invisível, ela nunca foi invisível para quem teve olhos reais da política. Que a gente que está na informalidade, gente que não pesa nas contas públicas porque se vira por conta própria há muito tempo, né? Você estava falando do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele serviu para aquela família, mas também serviu para que aquela família consumisse numa outra família que tem um armazém, uma quitanda na esquina, informal também, que nem CNPJ tem, que não tem, que vende na rua. Então, esse movimento, diga-se de passagem, esses invisíveis, o governo custou para perceber. Mas teve um dado. A Câmara pegou esse projeto que tinha essa finalidade e utilizou no momento da pandemia, isso que deu agilidade para a gente aprovar ainda em março. E nós fomos de 200 para 500. E teve um mérito do presidente da República de complementar mais 100. Alguns dizem, não, foi porque ele queria carimbar. Não importa qual é a intenção. O importante é que aqueles mais 100, tomara que esse leilão do bem aconteça. Se está bom, se o Congresso fixar um valor, o que tem que acontecer é o seguinte, nesse chamado orçamento de guerra, nesse orçamento de 20 e 21, que ele vai ser um ponto fora da curva, tem que lembrar o seguinte, países que passaram por aquela crise de 2008, 2009, países que quebraram naquela crise, né? Que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo das coisas. Países que quebraram lá, como os Estados Unidos, teve um problema seríssimo naquela crise, próprios Estados Unidos, foi hora que o orçamento ficou, aqueles que eram radicais liberais tiveram que se render a uma evidência que o governo tinha que entrar pesado na economia. E entrou. Tem horas que os radicais também do intervencionismo do Estado têm que se calar diante da necessidade de reequilibrar as contas. Então agora nós estamos na hora de, diante da emergência, os orçamentos dos anos de 2020 e 2021 terem um tratamento desse nível. Lá na frente é que nós vamos ver como é que recompõe. Mas, sem dúvida, respondendo a sua pergunta, o Congresso está preparado para ter agilidade, sim, e poder, de alguma maneira, responder a isso. E eu acredito que, no máximo, em uma semana, nós tenhamos votado a PEC nas duas casas. Tomara que essa disputa aí, né, que o senhor falou, ocorra de novo. Dá para prever um valor que não seja 250, como o governo disse? Pode se repetir o que foi o ano passado? Ainda não chegou para a Câmara a análise de impacto orçamentário. Eu não vou me posicionar aqui sobre o valor antes de analisar esse ponto, onde está sendo baseado, mesmo dentro do chamado orçamento de guerra,
nós temos que saber como é que está posicionado isso. Então, acredito que nós tenhamos a chance de fazer isso tão logo esse material chegue depois de votado no Senado, e nós temos que respeitar outra casa, a casa que iniciou a PEC, e nós vamos, depois de receber o que vier de lá, é que nós vamos poder dedicar. O que eu defendo é que toda a pauta seja paralisada e nós analisemos essa PEC, porque ela realmente já tem o nome de emergencial e ela tem que passar na frente de qualquer outro assunto na Câmara. Deputado, em meio a essa crise toda que a gente vive, ainda vem essa sucessiva alta de combustível, né, e que impacta também a vida, sobretudo da classe média e da classe mais baixa, que é o preço do gás de cozinha, porque o gás, para quem vive em grandes centros, hoje o gás é encanado, o gás de botijão fica mais para a classe, para quem não tem acesso ainda a esse tipo de gás. Mas, enfim, essa política de preços da Petrobras hoje, como que você avalia esse impacto do preço dos combustíveis? Porque sobe o diesel, impacta no frete, impacta na mesa do consumidor, né? Como que você vem acompanhando essa política de preço da Petrobras, esses aumentos sucessivos? E aproveitando o gancho também, a gente já pode começar a falar sobre o projeto do gás social, né, que é um projeto que você tem aí capitaneado para tentar reduzir esse impacto no preço do botijão de gás. Muito bem. Eu vou responder a essa pergunta. A gente tem que olhar para o passado da gente para poder ver como é que a gente se comporta diante de determinadas situações para poder explicar o presente, né? Eu, já no início dessa discussão, lá atrás, diante da greve dos caminhoneiros de 2017, eu ainda como deputado estadual, defendi uma ideia, e defendi essa ideia na Assembleia, e depois levei essa ideia agora para a nossa chamada reforma tributária, a PEC 45, que é a criação de um fundo de flutuação do preço dos combustíveis. Ou seja, nenhum país que tenha hoje um preço equilibrado, ele deixou de ter um mecanismo desse tipo. Que mecanismo é esse? Quando o preço do barril de petróleo cai muito abaixo, você teria condição de fazer uma redução radical do preço da gasolina na bomba, do diesel, do gás de cozinha. Você pode fazer isso. E quando houve aquela baixa do preço do petróleo em 2016 e 2017, que inclusive causaram uma crise enorme no nosso estado, vocês lembram que o barril caiu assustadoramente de um patamar de $110 para algo próximo de $25 o barril. Aquilo desencadeou uma crise que eu sei muito bem, porque eu saí da Assembleia para assumir a Casa Civil e renegociar o acordo, que na época muito criticado, hoje muito reconhecido, de que segurou a barra, e vários estados pleitearam e entraram no plano de recuperação fiscal, e eu sei muito bem quanto foi doloroso. E naquela época, nós defendíamos que com o preço do barril tão baixo, tanto estados e municípios que estavam sofrendo impacto recebessem um apoio federal, quanto se formasse um fundo com impostos para que, quando o barril subisse, esse fundo segurasse o preço. Então, esse fundo de compensação, né, ou seja, você, por exemplo, quando o barril cai a $25, o preço da gasolina poderia vir, vamos por hipótese, a R$ 1,50 o litro. Nessa hora, o governo, em vez de cobrar R$ 1,50, o governo cobraria R$ 2,00. Essa diferença de 50 centavos, vertendo para um fundo, mas um fundo de verdade, não um fundo contábil, um fundo de verdade. O dinheiro fique lá separado para quê? Na hora que o barril for a 60, 70, possa também a gasolina não ir a R$ 6,00, a gasolina ir para um preço intermediário, assim como o diesel, assim como o óleo de cozinha, o gás de cozinha. Então, se nós não tivermos esse mecanismo, e aí eu propus, dentro da PEC 45, propus uma emenda chamada emenda 39, que cria justamente essa flutuação. Então, a minha contribuição que eu estou dando para o debate é formar um fundo de compensação da variação do petróleo. Se nós tivermos isso, a médio prazo, dá para fazer, nós vamos ter condição de não ficar nesse desespero, né? Agora, também defendo que, para o caso do gás de cozinha, que só 1% do Brasil usa gás natural encanado. Infelizmente,
Nós gostaríamos, sendo um país com o potencial que nós temos, e hoje nós vamos aprovar, se Deus quiser, a lei do gás em definitivo, a lei do gás natural em definitivo na Câmara, e depois a gente pode até falar sobre isso se houver tempo, mas eu estou propondo o chamado gás social, porque como o Arnaldo colocou muito bem, e o Cláudio comentou, baixar PIS e COFINS sobre o gás de cozinha vai fazer uma diferença de R$ 2,00, R$ 3,00 num botijão que, na média, se cobra 70, mas tem lugar que paga 100, 110. Tem lugar que milícia e tráfico determina o preço para uma família pobre que mora num casebre. Então, o gás social que eu estou propondo é todo mundo que está no CadÚnico, ou seja, Bolsa Família e também esses que eram chamados de invisíveis, que receberam o auxílio emergencial, que essas pessoas tenham direito a um desconto de 50% no valor do botijão. Então, por exemplo, do Farmácia Popular, onde você faz parte de um cadastro e tem ou redução de preço ou até mesmo o medicamento gratuito, também no caso do gás, para famílias pobres. Por quê? Qual a diferença de eu tirar todo o imposto, né, para uma família que tem um ganho de 5, 6, 10 mil reais? O gás de cozinha não impacta na sua cesta, embora seja ruim o aumento. Agora, para uma família que vive com um salário mínimo ou menos, que vive com Bolsa Família, pagar o preço integral de um botijão significa 30% da sua renda, só para cozinhar. Essa pessoa já está no fogão de lenha de novo. Essa pessoa já está com uma lata de 18 litros com carvão dentro, cozinhando para a sua família. É uma vergonha num país como o nosso. É uma tristeza ver isso na região produtora de petróleo e gás. Como é que nós podemos admitir sair num bairro de Campos ou de Macaé e não nos envergonharmos de ver uma família passando uma situação dessa? Então, o gás social não é demagogia. Todo mundo diz, quando a gente vai fazer programa de renda, deputado está com demagogia, está querendo voto. Não, o gás social é uma necessidade de sobrevivência. Já é difícil ter o alimento, tem que ter pelo menos como cozinhar. Então, é isso. Eu defendo que a gente tenha esse subsídio, ele tem um preço, ele tem um valor, e eu defendi que ele fosse usado o valor que vem do aumento da contribuição social sobre o lucro dos bancos, que já estava previsto. O presidente usou essa prerrogativa de usar isso para reduzir o imposto, mas por que reduzir o imposto do gás de cozinha de todos nós? Qual a diferença que vai fazer, volto a dizer, para uma família de outra renda? Essa questão é melhor pegar todo esse valor, que vai reduzir nada, e jogar todo esse valor para fazer o gás social, reduzindo metade daqueles que realmente precisam. Então, esse é um dos pontos e essa é a solução que eu vejo para equilibrar o preço do combustível. Neto, podemos fazer um intervalo? Vamos lá. Rápido e a gente... Meu coração não aguenta muito. Né? Claro, vai lá. Discussão no comentário de Sandro Mota, lá de Gruçaí, e do Maurício Batista sobre a questão da pandemia. Aí vem Sandro Mota aqui, que é um amigo, locutor lá de Gruçaí, querer falar que cloroquina não tem eficácia. Sandro, nós não temos competência para falar sobre medicina não, sabe, amigo? E não tem, já é comprovado que cloroquina não tem eficácia no combate à Covid. Não tem discussão, não tem revista isso, revista aquilo. Fake news de WhatsApp não vai levar ninguém a lugar nenhum no enfrentamento da pandemia. Todas as suas ponderações são possíveis aí de discussão. Aglomeração, né? Agora, dizer que cloroquina não tem eficácia, não tem e ponto final. Exatamente. Não tem muito o que falar, não, é ponto final. Só me lembro, e você sabe bem disso, nós recebemos aqui um sanjoanense e ele declarou ao vivo de que tomava cloroquina, ivermectina. E aí eu perguntei, mas o médico receitou isso para o senhor? Não, você sabe que a gente compra, eu não vou citar o nome, infelizmente, e ele veio a falecer. E, infelizmente, de Covid. Lamentável. Muito triste. E o pior dessa tristeza toda é ter as pessoas que ainda continuam impulsionando isso na internet. Mas se tiver algum comentário, eu estou sem o Face aqui, peço desculpas, mas se tiver algum comentário aí na rede falando
que ivermectina tem, cloroquina tem algum efeito, a gente vai deletar. Lamentavelmente. Aqui não. Se internet é terra de ninguém, a página do Face da Folha tem comando, tem nome e sobrenome. 8h05, nós voltamos em instantes. Deputado Cristino Áureo, ao vivo conosco. Tem muita coisa para a gente falar ainda nesse programa de hoje. A gente volta em 2 minutos. 8h09 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quarta-feira, dia 3 de março de 2021, recebendo o deputado federal Cristino Áureo conosco. E nós voltamos com você, Arnaldo, na pauta agora desse segundo bloco, uma série de assuntos também importantes. Eleição do Arthur Lira, presidente da casa, as consequências dessa eleição, né? A prisão do deputado Daniel Silveira e a PEC da impunidade também, entre outros assuntos. Arnaldo Neto. Vamos começar então falando aí sobre a composição da nova mesa da Câmara, para depois a gente entrar, inclusive, que a gente conversava aqui no intervalo, Cristiano, desse novo marco aí, o marco regulatório do gás, que é importantíssimo aqui, sobretudo para o norte fluminense, todo o estado do Rio de Janeiro, mas sobretudo aqui para o norte fluminense. Mas antes eu queria ouvir de você, que a gente tem perguntado a todos os deputados aqui da região que participam com a gente do programa, em relação à eleição do Arthur Lira, do seu partido, à presidência da Câmara. O que efetivamente para você muda em relação à gestão do Rodrigo Maia, sobretudo aqui para o estado do Rio de Janeiro, especialmente aqui para a nossa região? Olha, Arnaldo, nós tivemos aí uma eleição que acabou extrapolando em muito o ambiente interno do Congresso, né? Ou seja, dentro do ambiente polarizado que nós vivemos, as candidaturas elas foram julgadas de acordo, talvez, com uma visão que era uma visão que, ao invés de discutir aquilo que era o posicionamento estrito da Câmara e do Senado, tentou fazer uma leitura de qual seria o comportamento dos presidentes das casas em relação ao governo, né, em relação ao executivo. Eu começo comentando que lá no Senado, por exemplo, a candidatura que conseguiu aglutinar, ela aglutinou tanto forças que apoiavam o governo ardorosamente, quanto conseguiu também apoio de partidos de oposição. Então, mostrando que, na hora de se eleger um presidente do parlamento, muitas vezes essas contradições elas são perfeitamente possíveis, desde que, na composição da mesa, na composição das comissões, os partidos se sintam representados de alguma forma. Então, assim, lá no Senado, elegeu-se o senador Rodrigo Pacheco com essa configuração. Na Câmara, se elegeu o Arthur Lira, porque, de alguma forma, seja de maneira ali escrita, preto no branco, formal, os partidos apoiaram, seja porque determinados segmentos da oposição viram na candidatura do Arthur Lira a chance também de alguma forma, ter espaço e ter voz na composição das suas comissões, nos espaços de discussão. Então, a vitória do Arthur Lira ela foi muito expressiva, e eu quero dizer o seguinte, para aqueles que dizem que foi o governo, porque o governo apoiou, o governo já apoiou várias candidaturas em passado recente, e o apoio do governo valeu, foi a derrota daquela candidatura ou a vitória de uma terceira via. Então, dizer que a intervenção de governo determina a vitória desse ou daquele candidato, muitas vezes isso não é verdadeiro. O fato é que eu tenho uma relação muito positiva com o deputado Rodrigo Maia, respeito muito, e ele cumpriu um papel importantíssimo na transição do momento que nós tínhamos em 2016 até esse momento. Rodrigo foi um equilíbrio muito importante na Câmara, cumpriu esse papel, eu reconheço, e ele fez vários gestos dentro do parlamento que foram importantes até para a gente serenar o ambiente em relação a determinados problemas de ataques aos fundamentos democráticos. Acontece que nós vivemos agora um outro momento, em que nós precisamos de uma unidade muito grande para fazer com que as pautas minimamente andem, porque nós temos muito pouco tempo pela frente para aprovar uma série
de medidas que o país precisa. E, nesse sentido, a eleição do Arthur Lira, ela dá essa possibilidade de fazer com que haja uma união maior das forças de centro. E aí eu quero dizer o seguinte, eu me declaro um radical de centro, né? Porque eu acredito que, embora alguns possam, de maneira pejorativa, tratar o centro como centrão, como base do fisiologismo do Congresso, etc. e tal, mas aqueles parlamentares que têm um posicionamento que está fugindo dos extremos são os que conseguem dar, de fato, andamento nas pautas, são aqueles que mais se aprofundam sem tanta paixão nos temas, são capazes, então, de ponderar e achar um ponto de equilíbrio nos temas. Então, eu acho que esse centro que se reuniu em torno da eleição do Arthur Lira é um centro que tem toda a condição de fazer com que as coisas efetivamente avancem. Então, eu, outro dia, comentava com um grande amigo que eu tenho aí em Campos, que é o Álvaro César, vereador de vários mandatos, que conhece profundamente o parlamento, com quem eu tenho a honra de caminhar aí em Campos, e a gente comentava sobre isso, quer dizer, a independência que o parlamento tem que ter para escolher os seus próprios dirigentes de acordo com as tendências que estão majoritariamente acontecendo na casa. E o centro é hoje um ponto de equilíbrio dentro do Congresso, e foi ele que fez o presidente das duas casas, né? Assim como em outro momento, posicionamentos mais à esquerda levaram à eleição de parlamentares com perfil mais de esquerda, que tem que ser respeitado, porque naquele momento o parlamento, o centro, tendeu a essa vertente, e hoje eu acho que a gente está tendo no centro a chance de fazer o equilíbrio entre os extremismos, né? Então, eu acredito que a eleição do Arthur, sob o ponto de vista também do apoio, e aí eu estou falando aqui pelo nosso partido, né? Eu conversei com o prefeito Vladimir, eu já tinha apoiado, através de emendas, de maneira muito expressiva, a administração do Rafael Diniz, porque a administração é a administração do município de Campos, né? E eles abriram as portas, tanto o Rafael e agora o Vladimir, independentemente de ser do mesmo partido, eles abriram as portas para que eu possa apoiar. Infelizmente, o município de Macaé, onde eu nasci, por exemplo, né, o ex-prefeito que saiu de lá, sequer registra uma emenda que eu coloco no orçamento, naquilo que eu considero uma atitude absolutamente agressiva com a população, né? Então, eu quero ressaltar que os prefeitos de Campos têm essa altura, né? E eu espero que o novo prefeito de Macaé, o Velbert, tenha essa compreensão, onde os deputados podem, sim, trazer de volta um orçamento que é gerado pelos municípios e que é um papel do parlamentar trazê-lo de volta. Então, assim, eu tenho conversado com o prefeito Vladimir no sentido de que tudo aquilo que a gente possa fazer dentro do município, e aí respondendo o Arthur Lira, é alguém que compreende essa coisa de orçamento, que apoia as emendas, que batalha junto ao executivo. O Arthur tem um temperamento que ninguém vai cooptar ele, vai mandar nele, é um sujeito que tem posição firme e que nos ajuda nisso. Então, se está sendo possível para mim, já nesse orçamento, colocar recursos em Campos para a agricultura, conversei com o secretário Almir, com o subsecretário Monfatti, com o vice-prefeito Frederico, né? Pessoal que está ligado ao setor de agricultura, vou colocar recursos, estou colocando no SIDENF, que é o consórcio de todos os municípios, mais de 4 milhões e 300, junto com outros deputados que estão nos apoiando também nessa iniciativa. Tudo isso avalizado por uma presidência muito firme do Arthur, que vai cobrar que o Executivo cumpra tanto aquilo que é impositivo, tanto aquilo que nós estamos batalhando pelos municípios. Então, eu acredito que foi assim que se formou essa maioria em torno do presidente Arthur. Agora, a gente vai aprofundar mais nos projetos aqui para a região, Cristiano, inclusive nessa da agricultura, eu esqueci de falar no primeiro bloco, sobre as questões relacionadas ao setor sucroalcooleiro, que tem novidade. No próximo bloco a gente conversa também especificamente sobre isso. Mas nesse eu queria voltar um pouquinho para Brasília com essa questão que a gente abordou aqui também com todo mundo, da questão da prisão do deputado Daniel Silveira, o deputado do PSL do Rio de Janeiro. Teve uma prisão em flagrante, que é muito discutível no meio jurídico, né,
flagrante, mandado de prisão em flagrante, né, que foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu digo discutível porque tem pessoas que pensam de maneira diferente, né? Tem gente que... o Laterça esteve aqui, por exemplo, disse que lembrou que com o senador Delcídio aconteceu da mesma forma, um mandado de prisão em flagrante em 2015, enfim. Mas teve que ser avalizado pela Câmara e a maioria votou pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Você também votou a favor, né? Eu falei com você um pouco antes da votação, você expôs ali seu posicionamento, gostaria que o senhor fizesse aqui também para quem está nos acompanhando. Mas o que ficou desse episódio? Havia um risco de cisão muito forte entre as instituições devido a esse mandado de prisão e a qual seria o posicionamento da Câmara. Como que você, de dentro desse episódio, como uma pessoa que votou, avalia esse risco que estava entre as instituições? Lembrando que havia tanto risco entre as instituições que o presidente da República até hoje não se manifestou sobre o caso. Sim. Ele pode fazer isso, mas nós não, porque nós temos não só prestar contas do voto, mas também da lógica adotada para esse voto. Então, assim, primeiro quero dizer que ninguém vota com satisfação num assunto desse. Ninguém vota feliz a prisão de alguém, de quem quer que seja, muito menos de alguém que foi eleito e foi colocado lá com os votos de parte da população. Acontece que, nessa discussão, onde você pode ter várias escolas e várias opiniões, quando você tem a Corte Suprema Constitucional do país, seja ele o Brasil, seja qual for o país, o Supremo Tribunal Federal existe para dirimir dúvidas sobre a Constituição. Então, ele não está lá para fazer a Constituição, ele está lá para dirimir essas dúvidas. E, na dúvida, ele julga. E na lacuna existente no artigo 53, sobre o que configura realmente prisão em flagrante, o Supremo decidiu por 11-0 em seu plenário. E eu dizia antes que se a votação minha tivesse ocorrido só pela decisão monocrática de um único ministro, eu iria ter que pensar muito e consultar muito. Mas a Corte Suprema do país decidiu por 11-0 que aquela prisão ela ofendia os princípios constitucionais, ou seja, ela foi gerada pelo fato de que havia um risco de uma violência contra a instituição democrática. Assim foi julgado e assim foi levado a plenário. Então, a minha decisão, eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu me baseei no julgamento feito pela Corte Constitucional dizendo que sim, aquela era uma prisão em flagrante, portanto, ela estava prevista no artigo 53. Muito bem. A partir disso, né, e acho que nenhum de nós temos o direito, e principalmente os parlamentares, que foram eleitos pela via democrática, nós temos o direito de conspirar ou de trabalhar contra a democracia. Nós não temos, nós juramos quando a gente assume o mandato, isso é uma coisa muito séria, porque eu tenho familiares, vários de nós que vivemos nessa geração passou por problemas sérios relacionados a abusos cometidos no momento que o país não tinha um sistema democrático funcionando, né? Então, para aqueles que muitas vezes me veem, o Cristino é um parlamentar de centro, alguns querem me colocar para centro-direita, para centro-esquerda. Não. Hoje, eu sou a ponderação de anos e anos do que eu vi ao longo do tempo, do que eu vi em termos de cerceamento de direitos democráticos básicos, né? Do que eu vi também de governos que abusaram da democracia em outro sentido. E hoje eu acho que a ponderação diz o seguinte: nós temos que matar na origem qualquer tentativa. Não sei se a prisão do deputado, se já tivesse o Congresso se posicionado sobre o artigo 53, né, definindo claramente melhor contorno, se hoje a gente estaria discutindo se é ou não prisão em flagrante. O que tem que fazer é definir, né? Quando vai definir? Já vou entrar no outro tema. Foi apressada a questão de tentar votar a PEC da imunidade semana passada? Foi, acho que foi sim. Acho que foi apressado. Nós poderíamos e podemos fazer essa discussão de uma maneira mais tranquila. Acontece que é preciso definir claramente isso.
né? Essa é a principal emergência do país? Não. Ela foi provocada por um fato impensado do deputado, que inclusive depois veio a público se desculpar e dizer que se excedeu, mas se excedeu. E nós precisamos resolver isso. Então, assim, não é agredindo ninguém, não é pela rede social fazendo bate-boca, mas é colocando essa comissão especial para funcionar e definindo os limites claros do que é o artigo 53. A partir disso, nós vamos ter, então, uma condição de dizer o seguinte: bom, primeiro, as pessoas só devem ser presas a partir depois de um julgamento. Essa prisão dele, inclusive, eu defendo que ela possa ser rapidamente discutida pelo Supremo, porque ela já cumpriu o papel, digamos, didático, se é essa a palavra, que ela se dispôs e que ela tem que ser. Nós temos que discutir os parâmetros e o Supremo também tem que ver a extensão desse episódio para poder melhor se posicionar. Agora, existe no grupo aí uma pergunta com relação a um pedido de prisão, que a Câmara teria pedido a prisão do Danilo Gentili, apresentador de TV, humorista, com humor muitas vezes ácido e que gera muitos processos, e de todas as esferas políticas, e não vou aqui fazer juízo de valor quanto a ele. Você tem alguma informação quanto a isso, Cristiano? Houve esse pedido de prisão devido a uma publicação dele no Twitter? O que eu soube é que houve uma representação, né, que também faz parte do jogo democrático. Alguém que queira representar contra qualquer um de nós faz parte, tem direito, né? Mas se você me perguntar se eu acho que esse é o caminho, não. Daqui a pouco nós vamos fazer de um episódio uma espécie de vingança coletiva, uns se vingando dos outros, né? Acho que tem que ter comedimento, mas não acho que nós devemos trabalhar para limitar a liberdade de expressão da imprensa. Senão, daqui a pouco, nós vamos ter um Charlie Hebdo no Brasil. Nós vamos começar a ter gente que se acha ofendido por uma crítica de natureza religiosa ou de natureza de gênero e tal, e vai começar a não só desejar a morte, como também praticar, né, atos de violência física, né? Já que a violência moral, infelizmente, está disseminada no território sem controle da internet, né, que nós não podemos, inclusive, dessa dark web, dessa coisa terrível que é o espancamento das pessoas, né, numa condição muito difícil. Então, assim, eu não compactuaria com sair de maneira deliberada processando todo mundo porque externou uma opinião aqui ou ali mais dura. Eu apenas acho que também no jornalismo tem que ter muita responsabilidade, né? O papel do jornalista é a crítica, o papel do jornalista é a apuração correta, mas esse incitamento à violência é vergonhoso. Deputado, vamos para um tema muito pertinente aqui da nossa região, que sempre conversamos sobre ele com você, que é a questão da partilha dos royalties. O governador Cláudio Castro foi ao Arthur Lira e pediu para que ele fosse um patrono, né, desse acordo, para que o Rio não saia perdendo tanto. Acho que não há ambiente hoje para discutir partilha de royalties, tanto que o ministro Fux tirou de pauta, o julgamento estava previsto para o ano passado, mas há espaço para a gente pensar que essa conversa tem que ser no parlamento. Já falamos sobre isso em outras oportunidades. Hoje, como que você vê essa possibilidade? Nós tivemos, né, só para a gente relembrar, um presidente da Câmara do Rio de Janeiro, com um presidente da República que é também com base eleitoral no Rio de Janeiro, o presidente do Supremo é carioca, enfim, parecia tudo favorável a se tentar um acordo para o Rio de Janeiro, e isso não aconteceu. Agora o Cláudio Castro vai ao Lira e pede para ser o patrono desse acordo. Há ambiente para acordo no Congresso que o Rio não perca tanto com uma possível partida dos royalties? Olha, primeiro vamos colocar a coisa em termos bem claros, né? Essa lei que determinou esse movimento, ela é absolutamente inconstitucional sob todos os aspectos. Nós não podemos perder de vista que essa é a realidade que está colocada, assim, diferentemente da interpretação e tal. Lá é textual, está escrito. Não tem. O que se fez no Congresso lá atrás foi se adotar uma posição terrível contra o Estado do Rio. Foi um linchamento. A maioria linchou a minoria ao aprovar em 2012. E eu quero dizer aqui uma coisa, que dos grandes responsáveis por colocar
o Rio, nessa situação, não só o Rio, o Espírito Santo, foi a adoção do modelo de partilha. Foi olhar para o pré-sal e dizer o seguinte: nós temos que mudar isso, porque o Estado do Rio vai passar a ter muito recurso. O Estado do Rio vai passar a ser um desperdiçador de recursos. Então se criou aquela ideia de que porque um prefeito tinha colocado porcelanato na calçada de uma praia, ou se o outro tinha gasto com cargo em comissão muito para fazer cabo eleitoral, muito mais do que devia, etc., pegou esses casos e gerou para o Brasil a ideia de que nós éramos perdulários sobre todos os aspectos. Então, assim, tem muito erro, muito erro. Devia apurar e punir, apurar e punir. Agora, fazer o que foi feito, mudar de concessão para partida, primeiro concessão onerosa no meio, invenções que quebraram o pouco de equilíbrio que ainda podia ter nos estados e nos municípios. Então, o modelo, primeiro, eu discuto muito esse modelo de partilha, e acho que foi um erro sair distribuindo o pré-sal da forma com que foi feita. O Estado do Rio já apontava para o futuro, independentemente de corrupção, de desvio, dos problemas quaisquer. Tira isso tudo, você vai ver que os valores que o Estado do Rio poderia estar obtendo hoje e que os municípios de Campos, São João da Barra, Macaé, Samã, São Fidélis, São Francisco, que é um município super injustiçado, o município está na beira do mar, olhando para o mar, não tem direito a royalties de participação especial. Tudo isso poderia ter sido tratado de uma outra maneira, não fosse essa lei inconstitucional. Então, partindo desse princípio, que pegar essa cesta de recursos e distribuir para 5.700 municípios não vai resolver o problema de ninguém, esse acordo vai ter que ser feito. Agora, dizer que esse acordo vai ser feito no Congresso, quando o tema está para ser julgado no Supremo, também aí é querer criar já um problema entre as instituições. É o Supremo que tem que chamar para o acordo a participação do Congresso. É o primeiro ponto. Então, é o ministro Fux, que é o presidente atual, ou que seja outro, que tem que dizer: eu quero realmente fazer uma mediação. Mas não pode ser dentro da pandemia, porque vai ser essa loucura, que está todo mundo voltado para uma outra situação. Não pode ser em véspera de eleição municipal, como queriam fazer no ano passado, em setembro. Não dá para ser, porque todo mundo vai estar muito acirrado. Então, quando o governador Cláudio Castro pede ao presidente da Câmara para mediar, é razoável, sim, Arnaldo, pelo seguinte: talvez esse alinhamento que você falou, quando o presidente da Câmara é do Rio, o presidente da República é do Rio, o presidente do Supremo é do Rio, talvez isso gere até um fator de desconfiança maior para o acordo. Como nós não vivemos diante de uma ditadura onde esses três pudessem determinar na caneta isso, talvez seja a mediação de um terceiro e de um Estado pequeno, mas que também está na borda de uma região de mar que tem potencial, como é o caso de Alagoas, que vai entender que se nós hoje tirarmos os royalties dos estados produtores de petróleo, amanhã ninguém vai poder cobrar royalties sobre geração de energia eólica de vento no Piauí. Ninguém amanhã vai poder produzir royalties sobre uma usina hidrelétrica no interior de Tocantins. Por quê? O que dá em Chico, dá em Francisco. Se nós vamos bagunçar o que é royalties, se nós não vamos respeitar mais o município produtor e o estado produtor, ele também não vai valer para mais nada. E é preciso dizer para esses estados que nós estamos migrando de uma matriz de combustível fóssil para uma matriz renovável. Que amanhã todo mundo vai gerar energia. Vai gerar no sol, vai gerar na eólica, vai gerar no hidrogênio. Todo mundo vai querer ter royalties porque é devido. Porque tem impacto ambiental. Botar painel solar no município é sustentável? É. Mas ocupa uma área de uma fazenda que podia estar produzindo alimento durante 25, 50 anos. E o que vai ser? Se você não cobrar royalties desse impacto ambiental da solar no futuro, quando mais da metade for solar ou eólica, não vai poder cobrar por quê? Porque massacraram o estado do Rio, porque não pôde cobrar royalties na época onde tinha a produção de petróleo. Então, esse equilíbrio, eu acredito que o presidente da Câmara possa ajudar, e foi um pedido, inclusive, meu, durante o período da campanha dele, quando ele esteve no Rio,
que ele entrasse nesse assunto, que é uma bola dividida, mas que nós temos que resolver, porque não pode ficar sem julgamento pelo resto da vida. Muito bom, bem esclarecido. Acho que a gente tem como referência aí esse depoimento, né, Arnaldo? É hora de conversar. É claro, a hora que der, evidentemente. Bom, são 8 horas e 34 minutos. Deputado, a gente faz um rápido intervalo, Arnaldo, e já a gente volta para comentar e falar um pouco sobre os projetos do senhor aqui para nossa região, principalmente com relação a essa questão aí da PL 1440 de 2019, que é de autoria aqui de um campista, o Vladimir Garotin, tem como relator o Laterça, né? O Felício Laterça, como nós o recebemos aqui agora recentemente, o Arnaldo falava, e a gente quer saber a posição do senhor sobre esse projeto também, como é que fica, e outros, claro, de autoria do senhor. Minutos. O Folha no Ar, primeira edição, tem hoje a presença do deputado federal Cristiano Áureo e, como a gente conversava aqui mais cedo, uma oportunidade ímpar para que a gente possa conversar com uma autoridade federal, né, e apresentar ainda mais o que ele já conhece muito bem, como ele já disse aqui desde o início do programa, né, as características da nossa região, tanto empresarial, comercial, agroindustrial e por aí vai, e colher aí, quem sabe, nós estamos aqui tipo quando o deputado vai até o palácio, né, falar com o presidente, vai com o Pires, né, e é a condição que a gente está aqui, naturalmente, como radialista, jornalista e como cidadão e que quer ver essa região voltar a crescer, voltar aí pelo menos ao seu normal, né, deputado? Sim. Voltamos com você, Arnaldo Neto. Cristino, eu conversava com você no intervalo. Temos uma votação importante, né? Você me informou aqui, eu não sabia que estava em pauta, na questão do marco legal do gás no país, que está para acontecer hoje. O quanto isso impacta aqui para o Norte Fluminense, visto que temos aí dentro desse projeto a questão da Rota 5, que contempla aqui Macaé e o Porto do Açúcar devem disputar esse espaço. O que deve ser aprovado hoje e o que isso impacta para o nosso estado do Rio de Janeiro? Arnaldo, essa é uma grande oportunidade, na verdade, de esclarecer esse assunto. Primeiro, muitas vezes, né, quem está nos ouvindo pensa, bom, mas trabalho de deputado federal, né? O Cristino foi deputado estadual, 3 mandatos, foi secretário de Agricultura, Desenvolvimento, Casa Civil, e agora está lá em Brasília, né? Então, o que esse sujeito está fazendo lá? Então, assim, às vezes tem uma informação sobre emenda, raramente. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o resultado das minhas emendas em termos de recursos para campos e para a região. Mas tem um trabalho que é muito silencioso, porque ele desperta o interesse de alguns veículos. Vocês, por exemplo, cobrem bem, e eu, quando fiz um elogio inicial, não é só para aumentar a autoestima de vocês no início da manhã, não. É porque vocês, como veículo, como jornal, como internet, como televisão, como rádio, vocês têm profundidade para debater os assuntos e eu acho isso admirável. Então, toda vez que eu falo com vocês, eu procuro colocar um ponto de vista, porque eu sei que vocês têm capacidade para reproduzir isso. Então, o trabalho do deputado federal, por exemplo, eu consegui estabelecer lá em Brasília a primeira frente parlamentar ligada ao setor de óleo e gás. Olha que o setor de óleo e gás no Brasil remonta a metade do século passado, a década de 1950. Então, são 70 anos que o Congresso nunca teve uma frente parlamentar voltada para o segmento de petróleo. E por que isso? Porque a Petrobras, como única produtora, ela tinha a assessoria parlamentar dela e resolvia no Congresso os temas da Petrobras. Quando o mercado se abre, quando eu não estou aqui para discutir acertos e erros desse processo, eu estou constatando, quando o mercado se abre e entram no Brasil outras operadoras, em consórcio com a Petrobras ou não, vão para o mar produzir óleo, vão para o mar produzir gás, centenas de empresas se estabeleceram na região. Tudo isso
deveria já ter despertado há 20, 25, 30 anos atrás outra vertente dentro da política, que era ter um espaço de discussão dos assuntos no Congresso. E somente agora a gente conseguiu estabelecer uma frente, que é a FREPER, é a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo, e o sustentável tem que estar grandão aí, e energias renováveis. A FREPER é isso, Arnaldo. E por que nós estabelecemos a frente? Porque ela hoje tem quase 200 deputados, ela tem uma diretoria que está muito ativa em determinados assuntos. Primeiro, desenvolver o petróleo de maneira sustentável, em primeiro lugar, tomar todos os cuidados e cobrar fiscalização dos órgãos para que isso aconteça de maneira a proteger o meio ambiente, a proteger, do ponto de vista social, o que está em torno da produção de petróleo, mas, principalmente, é usar o gás. Porque o gás, dentro do complexo de petróleo, o gás é aquele capaz de financiar e estruturar a transição entre a produção a partir de petróleo e a produção de renováveis lá na frente. Então, o primeiro ganho para a região, se nós hoje resolvêssemos pendurar o sistema elétrico do país na geração solar ou de vento, eólica, esse sistema ele ia ter um apaga e acende diário, porque essas fontes, embora importantíssimas, elas são intermitentes, ou seja, elas têm variações bruscas. O que pode, então, nos ajudar a dar segurança a esse sistema? As térmicas a gás. Porque nós temos fontes, né? Nós temos campos expressivos de gás que vão dobrar até mais ou menos 2030, ou seja, nós vamos ter uma produção que, se hoje é de menos de 100 milhões de metros cúbicos, nós vamos para quase 200 milhões de metros cúbicos. Então, nós temos, sim, que ter um parque termoelétrico no estado do Rio vigorosíssimo. Nós vamos ter no estado do Rio, depois da lei do gás estabelecida, desse marco, a possibilidade de ter uma geração elétrica que dê um suporte impressionante ao país nessa transição energética entre o modelo baseado em combustível fóssil e as renováveis do futuro. Então, primeiro ganho, o estado do Rio está situado na beira dessas rotas. E a Rota 5, se ela vai para o Açu, se ela vai para Macaé, tecnicamente é que tem que ser decidido. Mas seja como for, como você mesmo falou, a interligação entre Cabiúnas e Açu vai fazer com que o circuito de gás esteja na região. Então, o parque termoelétrico vai poder estar, basicamente, em qualquer município. E eu defendo que não haja concentração num único município, que nós possamos ter térmicas nos municípios menores. O que não dá é para a gente aprovar uma lei do gás que permita subsidiar gasoduto para levar 1.000, 2.000 quilômetros para dentro no país, quando é mais fácil eu produzir a energia elétrica de gás aqui no litoral e mandar por rede elétrica para o interior do país. Chegou um absurdo o sujeito querer dizer na lei do gás que ele ia aproveitar a servidão embaixo da transmissão elétrica para passar o gasoduto para levar para Tocantins. Ora, meu amigo, se você já tem a rede elétrica de alta tensão em cima, para que você vai passar o gasoduto para botar uma térmica em Tocantins? Vamos gerar energia aqui, gerar os empregos aqui e mandar energia elétrica para Tocantins se desenvolver com as vocações que ele tem no agronegócio, que são sensacionais. Né? Então, assim, é a lógica do país. Então, o que é bom para a nossa região? É que nós temos a vocação para a produção térmica. Mas não é só isso. Nós temos porto. E com o porto, nós temos portos, né? E com os portos, do gás você faz energia elétrica, mas você pode pegar o gás, tem molécula ali dentro que serve para fazer produtos, matéria-prima para a indústria plástica, para a indústria farmacêutica, para a indústria química em geral. Então, o gás ele é uma fonte de calor, ele é uma fonte de energia, mas ele também é matéria-prima, inclusive para fertilizante. E aqui eu quero dar um dado que talvez seja um furo para vocês. O BNDES divulgou um relatório semana passada, que eu tive acesso a ele ontem, dizendo o seguinte: há uma consulta no BNDES de uma indústria de fertilizantes que quer usar 18 milhões de metros cúbicos diários
de gás para produzir fertilizantes no estado do Rio. Isso, só para vocês terem uma ideia, 18 milhões de metros cúbicos é quase 70% de todo o consumo de gás industrial hoje do estado do Rio, tá? Então, é uma indústria de mega porte. Ela pode ser no Norte Fluminense, nós vamos batalhar para que sim. Por quê? Porque nós temos o Porto do Açu, porque nós temos o Tepor em Macaé, e nós temos uma condição de atrair, sim, para cá. O governador está falando em retomar um incentivo para retirar ou diminuir o ICMS sobre o gás. Nós estamos totalmente de acordo. Aliás, Victor e eu, o secretário Victor, lá no governo Garotinho, governo Rosinha, nós trabalhamos e, na época, governador e governadora concordaram em retirar o ICMS do gás, o que permitiu estabelecer térmicas que hoje geram ICMS, porque o incentivo que foi dado a elas, num determinado momento, terminou e hoje elas geram ICMS para o Estado. Então, na infância do projeto, para atrair o empreendimento é importante, porque nós acabamos de perder térmica para o Pará, onde tem muito menos gás natural do que aqui, evidentemente. Então, eu defendo que nós aprovemos hoje a lei do gás, porque ela vai permitir que o gasoduto de escoamento que vem do mar, que hoje é exclusivamente da Petrobras, seja compartilhado pelas demais operadoras de petróleo. Porque o que acontecia? Nós estamos reinjetando mais da metade do gás natural no próprio poço, desperdiçando esse gás, porque na ausência de clareza do compartilhamento desse gasoduto que vem do mar, as operadoras preferem rejeitar o gás. Primeiro porque, quando você fecha um contrato de gás, esse contrato é um contrato para 25 anos. Se a operadora, uma Shell, uma BP, uma Equinor, se ela não tem segurança jurídica para fechar um contrato de 25 anos de fornecimento, e se os gasodutos de escoamento, de transporte, não está claro quem opera o quê, evidentemente que ela está reinjetando. Ela reinjeta porque para ela é melhor, mas para o país é péssimo. Nos Estados Unidos, o custo do BTU, do milhão de BTU de gás, é 3 a 5 dólares. No Brasil é 15. E aí fico querendo levar gasoduto para o interior do Brasil e eu fico dizendo o seguinte, tem indústria que está na beira do gasoduto, indústria cerâmica, aqui preço, não usando o gás, preferindo queimar lenha, justo, biomassa. Tem cooperativa de leite, como é o caso de Barra Mansa, na beira da Dutra, que tem um gasoduto e um city-gate na porta dela, que queima briquete de madeira. Por quê? Porque a 15 dólares o milhão de BTU é um vexame. É um vexame. Então a lei do gás destrava isso. Tem críticos da lei do gás? Tem. Tem gente que acha que tinha que fazer alguns ajustes, inclusive as distribuidoras de gás, a Natos e a SEG, né? Reclama de uma série de pontos, mas o fato é que essas distribuidoras também permitem que em Campos, que é um grande produtor de gás, Macaé é um grande produtor de gás, essa rede não chegue para todo mundo. Para você instalar um posto de gás é uma via crucis, para você fazer, fora outros fatores. Então elas também, ao longo do tempo, erraram muito na sua estratégia. Erraram muito. Então a lei do gás, ela corrige algumas coisas. E o que não puder corrigir agora, tem tempo para fazer melhorias. O que não dá é para ficar com a lei que nós temos, que é lei nenhuma. A lei de 2009, ela não resolveu nada. Então eu pergunto para os outros parlamentares, que felizmente hoje são minoria, porque nós aprovamos na primeira volta na Câmara com 351 votos. Foi o Senado, alterou alguns pontos. Voltou para nós. E eu pergunto àqueles poucos que são contra, se vocês estiverem felizes com o modelo que nós temos, gás no mar e miséria na terra, se esse é o modelo, então vamos continuar com a lei que nós temos. Agora, se o nosso ponto, e aí, quem é que está apoiando a lei do gás? Todo setor industrial que usa gás está apoiando. As operadoras que têm a obrigação de investir, são as grandes petroleiras, inclusive a Petrobras, apoia a lei do gás. Eu que vou ser contra? Se eles que precisam fazer o investimento são favoráveis ao texto que nós aprovamos, eu é que vou me posicionar contra? Vou dizer, não, essa lei aí é muito ruim, vamos ficar com o que nós temos. Ficar com o que nós temos significa a Petrobras
sem condição de fazer novos investimentos, não pode abrir parceria com ninguém. Não pode abrir seus gasodutos para compartilhar. Se você vai instalar 1 metro de tubo entre Cabiúnas e Macaé e uma indústria, a distribuidora estadual quer tarifar esse 1 metro de duto que está ali, mesmo que não preste nenhum serviço adicional. Isso é uma lei que nos resolve? Não é. Nós estamos fazendo o gás chegar às residências como deveríamos? Aí sim, para baratear o preço? Não estamos. Então, se esse modelo que está aí, se servir a alguém, não está servindo a maioria da população brasileira, com certeza. Ele está preservando alguns monopólios e nós não podemos correr o risco de preservar isso ad eterno. Tem ajuste para fazer? Tem, mas eu defendo por essas razões. Acho que nós vamos caminhar, nós vamos desverticalizar. Então, a Petrobras hoje, ela produz, transporta, é bem verdade, a rede de transporte já foi compartilhada. A Petrobras tem um papel fundamental na economia e fundamental na produção e exploração de petróleo. Tem espaço para continuar em refino? Tem. Tem espaço para continuar em outros pedaços da cadeia? Tem e deve ser feito. E deve ser valorizado o papel da Petrobras. Eu sou a favor da manutenção da Petrobras como uma empresa forte. Mas, a exemplo da minha casa, que é o Banco do Brasil, que compete com os outros bancos, inclusive o Banco do Brasil competiu durante muitos anos com a ABN AMRO Bank, com vários bancos estrangeiros, com o Citibank, que vieram para o Brasil e já voltaram com o rabo entre as pernas para suas origens, só ficou aqui praticamente o Santander. Então a Petrobras também compita num ambiente de briga de competição de mercado. Porque se quer ser estatal, tem que ser uma estatal eficiente. Tem que competir para valer no ambiente. Né? Então, eu sou favorável ao fortalecimento, mas sou favorável à abertura para que se dê uma competição saudável. Nós não somos obrigados a comprar nenhum modelo. Nós não precisamos ser a China estatal, nem precisamos ser o absurdo liberalismo americano. Nós podemos ser o Brasil, uma democracia jovem, forte, com bases econômicas próprias, com autonomia, sim, mas com competição para não preservar nem privilégios e nem uma abertura de mercado que ela seja totalmente incompatível com a defesa dos valores do Brasil. Então, acho que nós podemos ser para o Ocidente algo muito interessante. Sermos democráticos, sermos um país que estabelece isso, e eu sou otimista com o Brasil, apesar desse clima todo. Eu acho que o Brasil tem tantos elementos. Eu olho para a juventude, eu vejo um polo educacional como o campus, o valor das universidades, de uma UENF, das universidades privadas, das faculdades privadas, das escolas e da tradição que Campos tem, do valor da educação, um centro de medicina que avançou, não só Campos, municípios como um todo. Isso me faz acreditar. É por isso que os meus projetos eles estão voltados para vários setores aí da sociedade, porque eu acredito nisso. Bom, antes eu ia até, no meio da resposta do senhor, interrompê-lo para lembrar das cerâmicas, que são mais de 110 em Campos, e que vivem momentos difíceis, como a gente sabe, até por conta da pandemia e disso tudo, mas o senhor já está bem antenado, já lembrou bem aí, e esse gás seria... Algumas até têm acesso ao gás, mas é aquilo que o senhor falou, o valor do BTU é inviável. Antes de entrar nas emendas aí que o Arnaldo vai abordar com o senhor, eu gostaria só de que o senhor comentasse, e aí que o senhor desse, como está sendo essa entrevista muito esclarecedora, e aliás, como sempre, o senhor nos desse uma visão assim muito clara de um projeto de lei de autoria do Vladimir Garotinho, que é o PL 1440 de 2019, que tem o relator, eu repito, né, o Laterça. O senhor faz parte também dessa comissão, o senhor já foi secretário estadual de Agricultura também, então conhece muito bem, conhece a região. Eu tenho conversado com o Tito Hinojosa da Asflucan, muito com a Fátima Pacheco, que é extremamente solícita em todas as demandas nossas aqui, no que diz respeito ao jornalismo, que ela é presidente do CIDENF, o Consórcio Intermunicipal, o João Siqueira também, que é do Comitê do Baixo Paraíba e Itabapuana,
Dentre todas essas pessoas, há uma unanimidade com relação a esse projeto, a necessidade de aprovação desse projeto. Claramente falando, como é que é a possibilidade desse projeto ser aprovado? Porque já está lá desde 2019, vamos para 2 anos agora, que é transformar a nossa região com 21 municípios, e a região noroeste também, né? São 2 regiões, alterar essa classificação climática nossa para semiárido e criar um fundo de desenvolvimento e de sustentação do setor agrícola que, conforme a gente sabe aqui na região e em Campos particularmente, é a nossa vocação. Muito bem, então, assim, como você já disse, eu faço parte da comissão, né? Então deputado federal, hoje prefeito Vladimir, ele posicionou esse PL e nós o apoiamos na criação desse esforço aí, que na verdade ele dá forma a um debate que nós já travamos há mais de 30 anos na região, que é comprovar, e já está comprovado, que as nossas condições climáticas elas se assemelham muito mais a essa fatia do Brasil que tem um clima, né? Porque clima é diferente do tempo, né? Ela fala assim, o clima hoje está chuvoso, está errado. O tempo está chuvoso. O tempo varia todo dia, né? O tempo está chuvoso, o tempo está nublado, mas o clima de uma região ele é quase que fixo durante um tempo. Depois ele pode mudar, né? As mudanças climáticas acontecem. E o clima da região, ele sofreu alterações, e alterações muito bruscas. Mas, na maior parte do tempo, o que ele tem é uma irregularidade de chuvas. Uma época chove muito, tem inundações, né? Nós temos problemas sérios, já tivemos na região. Eu mesmo já tive que lidar com inúmeras enchentes aí, em Campos, né? Nos canais e toda essa problemática. Em outras épocas, secas terríveis. Então, essa variação faz com que a gente tenha que se empenhar para tentar mostrar que, para aqueles que acham que a nossa região nada em recurso, porque é uma região petroleira, tem que andar pelo interior e ver a dificuldade do nosso produtor rural, que nem sempre tem acesso aos mesmos mecanismos, por exemplo, que o semelhante a ele no Nordeste, numa região tão difícil quanto, tem acesso. Então, eu acho muito meritório. Agora, o tempo de elaboração e de discussão desse tema no Congresso nem sempre são aqueles que a gente gostaria. Então, a pandemia atrapalhou as comissões especiais muito, porque elas foram todas desativadas, e a gente espera retomar esse assunto e tocar em frente. Quero aproveitar para mandar um abraço aí para o Tito e Nojosa, todo o pessoal da Asflucam, o pessoal em torno da Coagro, das empresas produtoras do nosso setor agro aí, os produtores da pecuária, de leite, de corte, e principalmente os agricultores familiares. Quando vou a Campos, adoro ir na feirinha, eu adoro ir no mercado e encontrar com essa turma, que é a turma do meu coração, é a turma com que eu lido há muito tempo, né, que eu sou apaixonado por eles, aí, por essas famílias, e que eu acho que um projeto desse pode ajudar muito, além do que nós possamos fazer de imediato. Cristiano, pegando um gancho aí, né, nessa questão da agricultura, como o Nogueira falou, você já foi secretário de Agricultura, e é um setor, né, que você caminha muito bem aqui na região. Uhum. E se a gente for falar de emendas, falei no primeiro bloco da emenda da UFA, emenda de bancada, que chegou a 18 milhões, tem 1 milhão seu nessa conta. Sim. Como que está seu relacionamento com essas emendas? Como que estão acontecendo essas emendas aqui para a região? Quais delas vocês destacam de imediato? Sobretudo, como que está essa relação com o novo governo, com o governo Vladimir? A relação que se estabelece é facilitada por uma relação pessoal muito boa. Então, a relação com o prefeito, dado o conhecimento anterior que a gente já teve, o prefeito não se cansa de dizer que eu fui o primeiro voto para deputado estadual dele, então acho que isso já diz um pouco dessa relação, e eu não poderia me furtar. Eu o apoiei na eleição, o partido, né, o Progressista esteve com ele na eleição, e nós estamos dando continuidade a esse trabalho. Eu espero, sinceramente, como eu disse aqui, que ele possa só progredir, possa só avançar. E a área
de mais concentração minha na relação com o governo municipal será a agricultura. Primeiro porque eu entendo claramente que o município de Campos, além dessa vocação para a energia, do petróleo, de ser um centro de serviços. E aí, gente, vamos parar com essa história, eu fico vendo nas redes sociais, porque o setor de serviço é mais importante, porque a indústria é mais importante, porque a agricultura é mais importante. Todos, sem exceção, têm um papel fundamental para fazer com que um município funcione. Antes da pandemia, muita gente chorava de barriga cheia. Agora está vendo o que é crise real. Crise real é isso. Muita gente entrega os pontos antes de batalhar. Então, sinceramente, eu acho que nós temos um potencial na agricultura, na região, que nós não podemos ficar olhando para o passado. Perdemos competitividade para São Paulo, para o Centro-Oeste, nas grandes plantas de produção de etanol e de açúcar, perdemos. Mas o que se tem que ser preservado e trabalhado, porque uma das alternativas ao fim de ciclo de petróleo e óleo não é ficar tentando dizer que nós vamos atrair milhares de novas empresas. É preservar o que nós temos. E o que nós temos precisa ser apoiado. Eu costumo usar um exemplo aqui, o Cláudio e Arnaldo, que é o seguinte: se uma família vai fazer uma adoção, a assistente social tem que ir lá nessa família para ver como é que a família trata os seus filhos naturais. Se nós queremos atrair para Campos e para a região novas empresas, é preciso ver como é que o Estado e o município tratam as empresas que estão tentando sobreviver ali há muitos anos. Empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. Então, ponto. Nosso trabalho nas emendas, ela é voltado principalmente para o estímulo à produção agrícola, porque eu acredito que ela é, sim, uma base importante da economia local. Tanto em termos de área, porque se nós não ocuparmos uma área com produção, nós vamos, na verdade, estar correndo o risco de favelizar a área rural, ou seja, perder grandes espaços disso para uma degradação da qualidade da moradia, da qualidade da vida, né? Então, acho que a atividade precisa ser apoiada. Cristiano, mas você destinou recurso de emendas também na saúde no governo anterior. É verdade. Emendas de combate ao Covid, emendas para ajudar a equipar hospitais, tanto o Ferreira Machado quanto Guarulhos. Atuei na cultura com verbas para o Palácio da Cultura. Atuei trazendo emendas que, em determinado momento, foram necessárias para a ciência e tecnologia. Então, se eu somar aqui, está dando aproximadamente 29 milhões de reais em emendas já aportadas no município. Inclusive porque eu resgatei algumas emendas do meu amigo Feijó, que, não tendo concorrido à reeleição, tinha apontado várias emendas. Eu tomei o cuidado de ligar para o Paulo Feijó e disse: Feijó, se eu não fizer nada, se nenhum deputado fizer nada, essas emendas suas aqui vão ser perdidas. Você me autoriza a trabalhar por elas? Ele falou: Cristiano, prontamente. Inclusive, você vai fazer um grande bem à região. E foi o que eu fiz. Em vez de ficar com a vaidade, não fui eu que coloquei a emenda, não, o Paulo Feijó colocou. É um recurso federal devido ao município e nós trouxemos para o município. Então, acho que esse tipo de atitude faz com que a gente possa hoje dizer que nosso retorno, além de temas grandes como Lei do Gás, né, talvez eu tenha sido o deputado que mais contribuiu com o novo texto da Lei do Gás, foi o que aprovou mais emendas dentro da Lei do Gás. Temas como, por exemplo, a BR-101, onde eu trabalhei muitos anos e hoje sou um crítico da atitude absurda da Arteris. Pleiteei uma comissão especial que só não está instalada por conta da pandemia, mas eu vou cobrar a instalação de uma comissão de acompanhamento dessa concessão. Fui deputado, certamente, desde 2009. Eu fui à Espanha, quando ainda era OHL, disputando esse processo. Eu acompanho desde 2009. Não aceito a atitude. Se quer devolver a concessão, devolve também em Santa Catarina. Devolve onde ela está ganhando dinheiro. Para de cobrar pedágio, abre a cancela, então. Não faça isso. Isso é um desrespeito.
Então, esses temas, além de emenda, a gente está trabalhando outros temas. Esse da concessão eu vou cobrar. Nós tivemos uma reunião com o ministro Tarcísio, aí o Vladimir, a Clarissa, o Laterça, o Marcão, que estava no mandato, nós fomos ao ministro Tarcísio e conversamos com ele. Não vamos admitir que isso seja tratado no escurinho, que isso seja resolvido lá no gabinete. Essa BR-101 cobra valores de pedágio, inclusive cortando municípios. E nós precisamos resolver isso. Então, temas grandes e temas de emendas. Então, nas emendas, eu conversei com o secretário Almir outro dia, essa questão da mecanização na área rural, ela é fundamental. Mas tem que ser um negócio que a gente tenha condição de apoiar o município, não só dando a máquina. Você bota a máquina lá, daqui uns dias a máquina está toda sucateada, porque não tem manutenção, porque não tem combustível, porque não tem operador. Então, o que nós estamos fazendo é tentar aprovar no orçamento desse ano uma nova forma de apoiar mecanização para recuperar a estrada vicinal. Eu fui o formulador, junto com o Moffat, que hoje é subsecretário aí no município, do programa Estradas da Produção, onde nós fizemos, em parceria com a Coagro, aí dentro de Campos, mais de 400 quilômetros do novelo de estrada rural. E acho que a gente pode voltar a fazer isso. Como? Através do SIDENF e através da Secretaria Municipal. O SIDENF, como vocês viram aí, nós conseguimos colocar, junto com outros deputados, deputado Luizinho, deputado Chico D'Angelo, que também entrou no SIDENF, deputada Clarissa Garotinho, nós colocamos 4.300.000, a prefeita Fátima, lá de Quissamã. Aproveito para mandar um abraço também para o Armando, meu querido amigo também, porque assim, na hora de fazer, agora já acabou a eleição, né? Disputaram a eleição lá atrás, nós temos que trabalhar todos juntos agora em favor do desenvolvimento. Então, o SIDENF, nós vamos fazer muito pela área rural, não só em Quissamã, mas em Campos, São João da Barra, né? A prefeita Carla, nós colocamos emenda para São João da Barra, eu sei que chega lá a nossa audiência aqui, chega em São Francisco, então os municípios também estão recebendo, tanto na agricultura, quanto esforços nossos, como, por exemplo, Arnaldo, vocês não perguntaram, mas eu estou trabalhando muito, já trabalhei lá atrás, e estou trabalhando muito pela retomada das obras da Ponte da Integração. Né? Vou receber aqui no Rio, sexta-feira, o ministro Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional. Uma das minhas pautas é essa. O governo do Estado precisa resolver o problema com o TCE, Tribunal de Contas do Estado, que tem sérios problemas relacionados à obra. Isso não é problema nosso. Faltam 30, 40 milhões para concluir a obra. Nós vamos tentar trabalhar também. Eu defendo que isso seja resolvido. Se não resolver por bem, tem que ter uma ação civil pública, tem que ter alguma coisa que diga essa ponte não pode ficar de novo na mesma condição de que aquela outra da década de 80. Certo? Então, acho que esse é um tema também importante e que, se depender de que coloquemos recursos, ainda que não seja de emenda, nós estamos prontos para fazer. Então, respondendo a vocês, a questão da UF, que nós colocamos o recurso para terminar o hospital. E essas outras questões que envolvem a agricultura são o principal foco da nossa atuação, e eu vou aproveitar também para dizer, respondendo aí a um professor que provocou um assunto de ciência e tecnologia com o Cláudio. Sim, sim. O FNDCT, né? Isso. Eu votei pela derrubada do veto do presidente para termos a liberação, o descontingenciamento dos recursos da ciência e tecnologia. Então, se quiser saber o meu posicionamento, pode procurar lá. Votei pela derrubada do veto e votei pela aprovação do PLN 40, no final do ano passado, que é o que garante recursos para ciência e tecnologia para as universidades em geral, para suprir algumas fontes de financiamento da pesquisa, CNPq, etc. Então, acho que com isso abrangemos pelo menos esses assuntos aí que vocês trouxeram aqui. É certo, Nogueira. Muito bom. Já estourou 9h13, já estão 13 minutos estourados. Só para não perder a oportunidade, claro. Já tem algum burburinho aí para 2022, Cristiano? Entre esse burburinho que acontece é do Cláudio Castro tentar a reeleição e ter como vice ou Jair Bittencourt, aqui do Itaperuna, ou você como candidato a vice. Isso já chegou ao seu ouvido? Isso está sendo conversado? Nós temos uma longa travessia até 2022, né? Nós temos um longo tempo aí pela frente.
e acho que a gente tem um espaço grande ainda para trabalhar, para fazer muita coisa. Sei que as especulações em política, elas fazem parte. Política sem fofoca não tem graça, né? Então, eu acho que é natural que se tenha, mas eu sou candidato à minha reeleição de deputado federal, sou candidato a continuar o meu trabalho, né? Todas essas outras situações que possam vir a ser discutidas, elas terão um momento próprio mais à frente. Mas hoje eu estou trabalhando por isso, até porque é o seguinte, todos nós que estamos na vida pública e acreditamos nela, a gente tem que perseverar, né? Não é nada fácil. As pessoas às vezes acham que é muito simples a posição, ser deputado. Quem me conhece sabe da simplicidade com que eu lido com essa questão. Já passei muito da fase do deslumbramento, né? Isso aí, se me afetou na juventude em algum momento, já nem me lembro, porque hoje eu tenho muito pé no chão e o aprendizado desses anos todos. Então, eu fico feliz com a lembrança do meu nome para qualquer situação, mas hoje o que eu estou firme mesmo é na defesa desses pontos aí e do meu trabalho com a região, qual eu muito me orgulho. Não, é importante ouvir isso, até porque a nossa cidade ficou sem deputado, né? Com a saída do Marcão, com a saída também do Vladimir, ficamos com a Clarissa, temos o deputado, eu digo assim, é nato, né, que eu digo, mas a gente sempre contou. De nascidos em Campos, nós temos Chico D'Angelo, Clarissa e Later, temos até 3, o problema é que a base eleitoral, a minha presença em Campos, eu acho que eu já morei em Campos mais tempo. Já em diferentes estágios. Eu morei em Campos mais tempo do que alguns que nasceram. Sim, mas não vou pôr isso em discussão. O que eu estou pondo aqui é o meu amor pela cidade, a amizade profunda que eu tenho com muita gente aí, e pelo povo de Campos, né, que a gente trabalha muito, e sempre nas eleições temos sido reconhecidos e esperamos aqui ter prestado conta de alguns desses pontos, né, importantes. E ontem aprovou no Senado um projeto que eu apoiei, que eu relatei, que é a criação do FIAGRO, que é um Fundo de Financiamento da Agricultura, que vocês vão ouvir falar muito, podem anotar aí, cobrar numa próxima entrevista. Eu fui o relator na Câmara e aprovamos o FIAGRO, que é um fundo imobiliário do setor rural e que cai como uma luva para o financiamento da produção aí na região. Eu só queria ressaltar isso, só para lembrar mais um ponto aí do nosso mandato voltado para a agricultura também. Perfeito. Depois nos encaminha aí alguma informação para que a gente passe também para o pessoal da agricultura aqui, né? Eu quero ressaltar muito que a gente está tendo à frente agora da agricultura, do Ministério da Agricultura, a superintendente nova, Estela Romanos, que foi presidente da Emater e agora é a superintendente estadual do Ministério da Agricultura, muito empenhada, já está trabalhando com o município de Campos, com o CIDENF, com os municípios aí. Eu tenho muita fé que ela possa fazer um grande trabalho. O Ministério da Agricultura, se por um lado o Estado está numa dificuldade muito grande, com muita limitação orçamentária, o Ministério da Agricultura tem bons programas e eu acho que ela vai fazer um grande trabalho aí na agricultura junto com o município. Tá certo, deputado. Queremos agradecê-lo. Obrigado aí pela presença, obrigado pelo carinho sempre com que nos atende, né? E esperamos em breve tê-lo aqui conosco novamente. Um bom dia, boa semana, se cuida aí, use máscara e vamos combater essa pandemia juntos aí. Um grande abraço para o senhor. Um abraço para vocês aí, tá? O Grupo Folha como um todo e principalmente aos ouvintes aí, com que a gente pôde compartilhar essa manhã. Um abração. Tá certo, então. 9h18, conversamos ao vivo por videoconferência com o deputado federal Cristino Áureo.